Olá, pessoal, sejam bem-vindos então à nossa segunda aula. Aqui a gente vai estar abordando conteúdos como operadores lógicos, estruturas condicionais e operadores de comparação, tá? A gente vai estar começando pelos operadores lógicos, mas antes de tratar vindo aqui do YouTube, eu peço que deixem um like, né? No vídeo, deixe um comentário aí, talvez de um feedback, né? E se tu tiver lá, né, te convido aí também a estar respondendo nosso formulário de avaliação, né? Lá tem tanto perguntas sobre o curso quanto também sobre carreira. Então, se tu quiser dar a tua opinião de como é que tu fez a tua escolha da tua carreira, né? Ou se tu é um estudante e tá nessa etapa da tua vida em escolher uma carreira para ti, te convido a responder ao formulário, vai me ajudar bastante. E as respostas, elas são anônimas, assim, né? Os resultados. E a gente não. A gente até pede o e-mail ali na hora de responder, mas é só para não ter resposta duplicada, tá bom? Então a gente vai começar pelos operadores lógicos. Existem três operadores lógicos. A gente vai estar vendo agora dois, e mais pra frente a gente vai ver o terceiro, tá? Então o nome deles é AND, representado pelo E comercial duplo, e o OU, que é essa barrinha aqui reta. Deem uma olhada no teclado de vocês vão achar ela, tá? Esse é o OU. O outro que a gente vai estar vendo mais pra frente é o ponto de exclamação, que indica diferente. Esse, por enquanto, a gente não vai estar trabalhando, mas a gente vai ver mais pra frente. Uma explicação breve, assim, pra gente ter uma diferença entre AND e OU. Quando a gente estiver fazendo nossas expressões de condição, que a gente precisa que aquilo seja verdadeiro para tu fazer algo, para a gente mandar o computador a fazer algo. A gente pode usar o e como tipo uma conjunção, tá? Então, tu tem uma expressão e ao lado tu vai ter outra. E tu precisa que as duas condições sejam verdadeiras para executar algo. E o ou, apenas uma ou as duas precisam ser verdadeiras. Vou explicar um pouco melhor. Eu vou te dar um presente de aniversário, tá? E eu te digo assim, eu vou te dar uma boneca e um violão. O que tu entende disso? Que eu vou te dar as duas coisas. Eu vou te dar tanto a boneca quanto o violão. Agora, se eu falar, eu vou te dar uma boneca ou um violão, eu posso te dar apenas um. Nesse caso do ou, ele aceita apenas um ou os dois, tá? Ele também considera. Mas se tu só der um, ele já vai também considerar como verdadeira. Só uma das expressões precisa ser verdadeira. Tu pode ter 10 expressões e as 10 tiverem com a conjunção do end, as 10 terão que ser verdadeiras. Se tu tiver 10 e elas estiverem agrupadas com o ou, se uma delas for verdadeira, já vai dar verdadeiro, tá? Então vamos para um exemplo prático, porque eu acho que vai ficar mais visível isso, tá? Que tô criando uma variável que se chama possui carteira. Eu tô falando que ela é true, então tô falando que é verdadeiro, tem carteira. E vou botar aqui a outra variável chamada idade, vou colocar 18. Então imagina que isso aqui é uma pessoa, ela tem a carteira e ela tem a idade de 18. Ok. Então a gente vai ver então nossa primeira estrutura de condicional, que se chama if. Então a gente escreve o if assim. Em inglês, if é se. Então, se isso for verdadeiro, faça tal coisa. Então, se a pessoa possui carteira, que eu vou estar aqui colocando o nome da nossa variável. Se a pessoa possui carteira e, vejam, estou juntando, aqui temos uma expressão que está sendo representada pelo valor da nossa variável, possui carteira,
que nesse caso é verdadeiro, então esse lado é verdadeiro já. E idade é maior ou igual a 18. Então aqui a gente está colocando pessoa possui carteira, verdadeiro. Estamos utilizando o operador lógico e. Estamos colocando aqui, chamando o valor da nossa variável idade. E vejam aqui, um operador de comparação. O maior que 18. A gente vai estar vendo um pouco melhor. Isso mais aqui para frente eu vou explicar eles. Mas essa seta aqui está falando maior que. Então a gente está considerando que idade tem que ser maior que 18. Nesse caso, a gente colocou um igual ao lado, ou seja, idade tem que ser maior ou igual a 18, para isso ser verdadeiro. Então, se a gente colocar 18, ele vai considerar. Se eu tirar, depois eu vou mostrar, se eu tirar o igual, ele já não vai entrar mais, tá? Vamos aqui completar o nosso exercício. Console.log, você pode dirigir. Por quê? Porque a pessoa tem mais do que 18, então ela já tem a idade para ter a carteira e tem a carteira. Então ela pode dirigir. E aqui a gente vai estar criando uma estrutura condicional que depende do if, então ela não existe sem o if, que é o else. Console.log, você não pode dirigir. Tá? Então, vejam aqui que a gente está vendo o if. Ele vai passar aqui nessa linha 4, vai verificar essa expressão. Se essa expressão for verdadeira, vai executar o que está na linha 5. Mas se ela der falso, ela vai entrar então na linha 6 e vai executar o que está na linha 7. Ela nunca vai fazer o que está no if e no else, tá? A gente também tem o else if, que ele se escreve assim, ó. Else if. Porém, o else if, ele aceita uma expressão dentro dele. Então, a gente pode fazer aqui, né, uma segunda verificação se a gente quiser. Nesse caso, eu vou simplificar um pouco mais e vou utilizar o else. Você não pode dirigir. Tá? Vou estar utilizando só o else, tá? O else não aceita parâmetro. Então, se a gente tiver um if e else if, o else vai ser executado sempre se nenhuma das expressões que estão acima serem verdadeiras. Ele sempre vai ser executado se nenhuma das acima forem consideradas verdadeiras. Nunca vai ser executado o que está dentro de um if e o que está dentro de um else. Ou é um ou é outro. Não tem como ser os dois. Tanto que eu vou botar aqui um console log fora dessa estrutura de if com o nosso com aqui escrito saiu. Vejam que ele imprimiu você pode dirigir, mas ele não imprimiu você não pode dirigir, porque ele entrou aqui na primeira e verificou que era verdadeira, que a pessoa tinha 18, né? Era maior ou igual a 18 e tinha carteira. Então ele imprimiu você pode dirigir e saiu da estrutura do if. Agora, se eu colocar aqui 17, você não pode dirigir. Por quê? A pessoa, nesse caso, não tem como ter carteira, né? Mas vamos aqui no mundo imaginário, que a pessoa tem carteira, mas a idade dela não possui, ele não é maior que 18, então ele não pode, né? Então isso aqui dá falso, porque essa segunda expressão não é verdadeira, né? Então, ele vai passar para o nosso else, que é a nossa próxima cláusula. Se a gente tivesse um else if, ele ia passar pelos else ifs, tá? A gente pode ter mais do que um else if, por exemplo, também, tá? Vamos ver aqui, vamos botar aqui 18 novamente.
você pode dirigir. Vou botar aqui falso, não possui carteira. Ó, daí ele deu já que você não pode dirigir, porque eu posso ter a idade de 18 anos, então a idade aqui foi respeitada, porém o possui carteira deu falso. Como a gente está utilizando aqui uma expressão de end, os nossos dois lados têm que ser verdadeiro. Nesse caso, um dos nossos lados deu falso, né? Então ele já considerou tudo falso, pulou para nossa linha 6 e executou o que estava no nosso else. Agora a gente vai ver um exemplo imaginário, né? E eu vou trocar nosso end pro ou. E no nosso ou, a gente precisa que apenas um dos lados seja verdadeiro, ou os dois. Nesse caso aqui, o possui carteira é falso, então a gente tem o ou, e a idade é maior ou igual a 18. Isso é verdadeiro, então ele entrou no você pode dirigir, porque o ou considera que apenas um dos lados precisa ser verdadeiro ou os dois. Se eu trocar aqui e colocar true novamente e continuar com ou, os nossos dois lados são verdadeiros e ele vai continuar entrando. Vai continuar falando que você pode dirigir, porque pelo menos um dos lados é verdadeiro e nesse caso os dois são, né? Agora eu quero mostrar mais um outro detalhe também, que é desse maior que está alinhado aqui com no igual, né? O maior que e igual. Eu vou estar tirando o igual e vocês verão que dará falso. Ó. Ah, desculpa. Esqueci de botar o end de volta. Deixa eu limpar aqui. Ó, botei o end novamente aqui. E tirei o maior e igual a 18 e deixei a idade 18. Quando a gente não coloca o igual ao lado, né, do menor ou do maior que, a gente não considera aquele número dentro do intervalo. Então, nesse caso aqui, eu quero que a idade seja maior que 18. E o 18 não conta. Então, vai começar a contar a partir do 19. Por isso que ele imprimiu você não pode dirigir. Se eu vir aqui e colocar que a idade 19, ele vai imprimir que você pode dirigir. Tá? Você pode dirigir. Então, o igual, ele faz a gente incluir aquele número no nosso intervalo. Então, de operadores lógicos que eu queria estar mostrando é isso. E agora a gente vai estar falando dos operadores de comparação. A gente vai estar vendo um pouco melhor sobre essa questão aqui do maior e igual, do maior, do diferente, do igual, tá bom? Já volto aqui com o próximo exemplo. Então, agora vamos ver os operadores de comparação. A gente utiliza ele, então, né, para os operadores de comparação, para estar fazendo ali nossas expressões que a gente utiliza muito ali nos nossos operadores condicionais. Operadores condicionais não, nas nossas estruturas condicionais, como o if, né? A gente vai estar vendo algumas outras mais futuramente, mas que a gente viu já no nosso primeiro exemplo aqui foi a do if, né? Do if e do else. Então, aí eu vou estar aqui criando uma variável chamada A, vou estar atribuindo o valor dela de 10, vou estar criando outra variável B com valor de 20. Vai estar utilizando elas, então, para nós estar aqui seguindo com os exemplos. Eu vou estar utilizando o console.log, então, para a gente imprimir. Nossos operadores de comparação, eles sempre vão retornar ou verdadeiro ou falso, né? E aqui eu vou estar comparando A e B. E vou estar alterando aqui as nossas comparações. A primeira que a gente vai estar vendo, então, é a de igual, tá? Ela, deixa eu limpar aqui. Ela compara, então, se o valor, né, é igual. E nesse caso aqui, o valor não é igual, porque A é 10, tem um valor de 10, e B tem um valor de 20. E 10 não é igual a 20. Então,
aqui a resposta da falso, né? E essa expressão aqui, porque ele está comparando. Se a gente alterar aqui o A e colocar que A é 20, essa expressão vai dar verdadeira, porque A é igual a 20 nesse caso aqui, né? Então, esse é o operador de igualdade que a gente chama, que a gente utiliza o igual duplo, né? O igual simples serve para atribuir valor e o igual duplo a gente utiliza para comparar valores, tá bom? Então, agora eu vou estar aqui apagando. Vou estar colocando aqui A novamente com valor de 10. E o nosso segundo vai ser o diferente que. Lembra que eu falei que a gente tem um operador que é um ponto de interrogação? Então tá, agora a gente vai estar vendo ele. O diferente que é ao contrário do igual. Então a gente vai ver, comparar aqui se A é diferente, com ponto de exclamação, e 2 iguais do que B. Então a gente está perguntando, A é diferente do que B? Sim, A é diferente do que B, porque A tem o valor de 10 e B tem o valor de 20. Então, A é diferente de B. Se eu colocar aqui que A tem o valor de 20 também, essa expressão já vai dar falso, porque eles são iguais. Então, ao contrário da igualdade, esse é o diferente que a gente está utilizando, então, o ponto de exclamação para estar comparando diferente, tá? Próximo, que a gente vai estar vendo, deixa eu voltar aqui também, o valor para 10. Próximo que a gente vai estar vendo, então a gente já viu nos nossos exemplos que é o maior que A é maior que B, né? A gente utiliza essa seta aqui, né? O maior sempre é o lado que está mais aberto, né? Então aqui a gente está perguntando se A é maior que B. E nesse caso é falso, porque 10 é um número menor do que 20. Então, essa expressão aqui dá falso. Se eu vir aqui e colocar que o B tem o valor de. Vou botar o valor de 5. Aqui. Ele já imprimiu que é verdadeiro, porque 5 é menor do que 10, né? Agora, o outro que a gente pode ver, que é o. Deixa eu voltar aqui para 20. Esse aqui é o maior que, né? Agora vamos ver o menor que é a seta ao contrário agora, né? Que a gente está perguntando agora se A é menor do que B, né? E nesse caso, né, o A é sim menor do que B, porque A tem um valor de 10 e B tem um valor de 20. Agora imprimiu, demorou um pouco. Então, essa expressão é verdadeira. Vou então estar pulando para o próximo, que é o maior que com o sinal de igual alinhado ao lado. Então, a gente está vendo aqui se o A é maior que B, o que é falso, porque A é menor. Mas se eu colocar 20 no valor de A e B têm o mesmo valor. Então, aqui eu estou considerando não só que A seja um número maior do que B, mas também estou considerando que ele pode ser igual. Por isso que eu coloquei o sinal de igual. Ele sempre vai vir depois da seta, independente do lado que ela estiver virada, tá? Então, aqui eu estou considerando que A pode ser maior ou igual a B. E nesse caso deu verdadeiro, porque A tem o mesmo valor de B. Se eu colocar 19, ele vai imprimir falso. Ó, ele imprimiu falso, porque A está sendo menor do que B agora. Se eu colocar 22, por exemplo, ele vai imprimir verdadeiro, porque daí é maior do que B. Agora vou voltar aqui tudo, botar o valor de A para 10 novamente, e a gente vai ver
ou igual, que tem o mesmo funcionamento, né, do anterior, mas aqui a gente está comparando se A é menor, né? Então vejam que eu botei o igual, ele vem depois da nossa seta. E aqui eu estou perguntando se o valor que tem em A, que é 10, é menor ou igual a 20. Nesse caso, ele é menor, por isso que ele já imprimiu o verdadeiro aqui embaixo. Se eu colocar 20, ele vai imprimir verdadeiro também, porque eu estou perguntando se ele é menor ou igual. E se eu colocar 25, ele vai imprimir falso, porque aí ele já é um número maior do que B, então ele vai imprimir falso. Bom, de operadores de comparação, que eu queria estar mostrando para vocês são esses. E a gente vai estar utilizando bastante eles, né, na nossa construção aí das nossas estruturas de condição, né? A gente vai utilizar bastante isso. Então, isso é uma coisa que tem que estar bem clara, né? E a gente vai estar indo para a nossa segunda parte da nossa aula, que a gente vai estar vendo sobre estruturas condicionais. Já vou apagar aqui nosso exemplo e já volto com o próximo. Então, agora voltando, a gente vai estar vendo aqui a nossa terceira parte e última da nossa aula. A gente vai estar vendo, então, estruturas condicionais básicas. A gente já viu o if else no início, mas agora a gente vai estar vendo um if e um else if e um else. Então, a gente vai estar vendo uma explicação assim mais ampla, né? E eu vou estar construindo, então, né? Eu vou estar declarando aqui uma variável chamada idade. Vou estar atribuindo a ela o valor de 16. Então, o if a gente já conhece, né? A gente escreve o if, abre parênteses, para dentro do nosso parênteses a gente colocar uma expressão. Vou estar colocando aqui a variável de idade e vou estar fazendo uma comparação. Então, vou estar utilizando o nosso operador menor que 13. Se essa expressão for verdadeira, eu vou abrir aqui chaves e dentro dessas chaves eu vou estar escrevendo, né, o que eu quero que faça se a idade dessa, vamos dizer, pessoa for menor do que 13. Vejam que eu não coloquei o igual ao lado do menor, então eu não estou considerando o valor de 13, então eu estou considerando até 12. Né? Dentro desse if, se a idade realmente for menor do que 13, eu quero que escreva você é uma criança. É uma criança. Então, se a idade for menor do que 13, vai escrever isso. A gente agora vai criar o nosso else if. O else if, ele é como se fosse um segundo if. Mas ele ainda está na mesma estrutura, né? E a gente consegue adicionar também um parênteses para adicionar uma condição nele. Diferente do else, que a gente vai ver mais para baixo, o else não aceita condição, tá? Então, o else if aqui, eu vou estar colocando idade é maior, então tá usando um operador de comparação, com o igual. Então, maior ou igual a 13. Vejam que aqui em cima eu não fui até o 13, mas aqui na minha expressão de else if eu estou considerando o 13. Eu não posso considerar o 13 nas minhas duas expressões, né? Agora, operador lógico e. Então, aqui eu vou estar alinhando duas expressões. Então, eu estou querendo que a idade seja maior ou igual a 13 e a minha idade seja menor do que 20. Se essas duas expressões, porque eu estou utilizando o e, os dois lados têm que ser verdadeiros. Né? Então, a idade tem que ser maior do que 13 ou igual a 13, e a idade tem que ser menor do que 20, ou seja, só pode ir até 19. Então, se a minha idade for entre 13 e 19, essa cláusula aqui de else if vai ser executada. O que eu quero que execute? Vou botar um console log de você é um adolescente.
Então, se a minha idade for, como eu disse, maior ou igual a 13 e menor do que 20, porque eu não estou considerando 20, eu não estou botando aqui o igual, então eu estou considerando só até o 19. Ele vai imprimir você é um adolescente. Vejam que aqui embaixo no console ele já está até imprimindo, porque a nossa idade é 16, que aqui, né, nessa expressão está dando verdadeiro. Por isso que já está imprimindo ali embaixo. Mas ainda a gente vai escrever o nosso else aqui nessa nossa estrutura, que lembra, ele não aceita uma condição, então tu não precisa colocar parênteses nele, se tu colocar vai dar um erro. Aqui a gente só vai abrir chaves para colocar o que a gente quer que seja executado dentro dessas chaves. E eu vou colocar que eu quero que execute você é um adulto. Tá? Então, nós temos essas três cláusulas que a gente chama, né? Aqui, para serem executadas, tá? A gente já sabe, né, que a nossa idade é 16. Então, o que ele vai fazer? Ele vai vir no if, ele vai vir aqui na linha 13. Ele vai perguntar: idade é menor que 13? Idade 16. Então, idade não é menor, ela é maior. Então, ele vai pular o que está aqui dentro da cláusula desse if, ele vai pular essa linha 4 e vai ir para a linha 6. E vai ver o que tem aqui. Que está dizendo que a idade é maior, pode ser maior ou igual a 13, e também tem que ser menor do que 20. Se isso for verdadeiro, ele vai imprimir o que está aqui. Digamos que isso aqui também não foi verdadeiro. Se a gente tivesse mais um else if, porque a gente pode ter vários else ifs, ele ia passar em um até ver qual deles era verdadeiro. Se nenhum desses if e else for verdadeiro e a gente tiver um else, ele vai executar o que está no else. Então, no nosso caso, se nem o if for verdadeiro, nem nosso else if for verdadeiro, ele vai executar o que está no nosso else. E vejam que ele não vai executar o if, o else if ou o else. É sempre somente um. Por isso que eu até vou botar aqui um console.log de saiu. E vocês verão que ele só vai imprimir, deixa eu limpar aqui para ficar um pouco mais claro. Ele sempre vai imprimir duas frases. Uma que está aqui dentro do nosso if e o saiu. Mas ele nunca vai imprimir que você é uma criança e um adolescente ao mesmo tempo. É sempre um ou outro. Tá bom? Então, tenham isso em mente, tá? Que ele vai passar sempre em um ou outro. Outra coisa que eu quero que vocês saibam também. O if, quando a gente está declarando o if, a gente não precisa ter o else if. A gente não precisa declarar um else if. A gente só precisa declarar se a gente sentir necessidade. O else também é opcional. A gente não precisa declarar um if com else, tá? O else if e o else, eles são opcionais, não são obrigatórios. Mas para tu ter um else e para ter um else if, aí sim o if é obrigatório, tá? Então vamos brincar um pouco aqui e vamos botar que a idade é 12 e vamos limpar aqui. Vamos ver o que ele vai imprimir. Idade é 12, então ele entrou aqui no if, né? Viu que a idade é menor do que 13, isso é verdadeiro. Então ele imprimiu que você é uma criança. Ok. E se eu botar 13, né? Vamos ver o que acontece. Opa, deixa eu limpar aqui. Ele imprimiu você é um adolescente. Ó, imprimiu repetindo, não tem problema. Você é um adolescente, por quê? Ele viu aqui que não era menor do que 13, ele não considera 13, então ele pulou pro else if. Aqui ele tá vendo que 13 é 13 ou igual, então ele considerou que é um adolescente. Então ele imprimiu você é um adolescente. E se agora a gente colocar 20 aqui na idade? Porque aqui no nosso else if, a gente está considerando o número 13, de 13 em diante até 20. Mas a gente não está considerando 20.
Então ele imprimiu você é um adulto, porque ele acabou entrando no último else. Você é um adulto e imprimiu o nosso console logo e saiu, né? Se eu colocar 19, ele vai imprimir que eu sou um adolescente. Ó, você é um adolescente, tá? Então, era isso que eu queria estar mostrando para vocês em estruturas condicionais, o if, o else, if e o if. O if, ele, né, ele sempre vai ser executado só uma deles, né? Se nem o if, nem o else if, nem, a gente pode ter vários else if, nenhum deles forem verdadeiros, ele vai executar nosso else. O else if e o else não existem sem o nosso if. E o else if, diferente do else, aceita uma condição, tá? Então fique com isso bem claro, né? Façam aí alguns testes, vejam e tenham isso bem claro para a gente dar seguimento nas nossas próximas aulas.